maturidade neurológica, óbvio. Eu não vou fazer com que uma criança de 6 meses que vá lá, pegue o garfo e a faca e comece a comer normalmente. Isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer de um bebê recém-nascido dormir a noite inteira. Ah, mas tem recém-nascido que dorme a noite inteira. Até tem, mas não é o comum. O comum e o normal é que os recém-nascidos acordem de 3 em 3 horas para se alimentar. Muitas vezes, inclusive, os pediatras pedem para que essas crianças sejam acordadas para se alimentar, para não ter hipoglicemia, dependendo do peso da criança. Enfim, uma série de coisas. Então, tem uma série de coisas que de fato o tempo cura. Tem outras que não. Tem outras que a gente precisa colocar uma intenção educativa, colocar uma meta educativa, que a gente precisa ativamente fazer para que os nossos filhos se desenvolvam da melhor maneira possível, né? Então, quando a gente não vive assim, a gente vive só de maneira reativa, a gente acaba se conformando ou achando que a gente foi sorteado com os piores filhos. A gente começa a achar que famílias que conseguem fazer isso, que conseguem que os filhos durmam à noite, que conseguem que eles comam, que conseguem que eles sejam obedientes, que sejam atentos, que consigam estudar, a gente começa a achar que essas famílias foram famílias sorteadas com as melhores crianças. E não é real, né? Todas as crianças têm as suas questões. Todas as crianças sentem medo na hora de dormir. Todas as crianças sentem sede na hora de dormir. Todas as crianças dizem que precisam dos pais. Todas as crianças têm todas essas reclamações que as famílias que não conseguem esses bons hábitos dizem que não conseguem por isso. Mas todas as crianças têm, né? Então só que algumas famílias conseguem de fato ter uma ação ativa, né? Uma intenção educativa, colocar metas para que aquilo se resolva. Outras não conseguem. Não conseguem porque não têm critérios, não conseguem porque não sabem o que esperar daquele filho naquele momento, né? Não conseguem porque não sabem exatamente a maneira como fazem, até sabem que é possível, mas não sei como fazer, né? E muitas vezes com isso o que acontece? Os pais acabam fugindo dos seus próprios filhos. Não aguentam ficar com as crianças, não aguentam ficar em casa, acabam precisando de fato terceirizar a educação dos filhos, colocar na escola por mais tempo do que seria o necessário para o aprendizado cognitivo, acabam precisando de uma babá, acabam precisando de uma avó, acabam precisando de fato sair daquilo, porque o nível de estresse fica muito alto, né? O nível de estresse para tomada de decisão a todo momento, quando serão as coisas, acaba ficando muito em cima dos pais e muito em cima das crianças, né? E não precisa ser assim. Além disso, acontecem coisas que o negócio vai piorando, né? A gente acaba rotulando os nossos filhos, porque o meu filho é muito ruim, o meu filho não dorme, o meu filho é um porco que não come direito, né? A gente acaba ridicularizando os nossos filhos. Meu Deus, você não consegue nem se vestir, você não consegue nem comer direito, você suja tudo. Eu estou estressada, eu estou muito irritada, né? A gente acaba transferindo para a criança toda a responsabilidade educativa, tudo o que nós precisaríamos estar fazendo para que ela não agisse dessa maneira, a gente não está fazendo. E a gente coloca a culpa nela de estar agindo assim, né? Então, fica um conflito muito grande entre pai e filho, né? Então, a nossa atitude, quando a gente age assim, passa a ser uma atitude de espectador e não uma atitude de protagonista na educação dos nossos filhos. A gente não está sabendo exatamente qual é o nosso papel na educação dos nossos filhos. A gente tem um papel decisivo, um papel em que a gente precisa, de fato, traçar um plano educativo. O que eu quero para os meus filhos? Aonde eu quero que eles cheguem? Que tipo de homem e mulher eu quero que sejam, né? E a partir daí, eu vou definir todos os hábitos que eles precisam, né? A gente quer muitos hábitos, a gente quer que eles sejam pessoas muito virtuosas. Mas há hábitos que são hábitos estruturais. Sem isso, sem comer, dormir, e a criança tá limpa pelo menos, e sem ter uma ordem mental a criança e uma ordem física, não é possível você colocar hábito nenhum.
Não adianta você tentar querer o hábito do bom estudo se a criança não come bem, se a criança não dorme bem, se a criança está suja, se a criança está desordenada nesses aspectos. Então, por isso a gente diz que esses hábitos são os hábitos básicos, que sem isso, uma criança pequena, uma criança maior, um adolescente, um adulto não consegue agir bem. Se a gente não está dormindo bem, se a gente não está comendo bem, se a gente está com a nossa vida completamente desordenada, nada vai para frente. Eu não consigo colocar nada em cima disso. É como se esse fosse o primeiro degrau de uma escada que a gente quer que os nossos filhos andem para que eles sejam grandes homens e mulheres, né? Então, a gente precisa traçar um plano educativo. A gente vai falar aqui desses hábitos básicos, que são hábitos importantes para qualquer idade, né? A gente precisa ver, esses hábitos estão acontecendo, né? Depois que a gente traça esse plano, a gente precisa ver e rever esse plano e as metas para que a gente chegue no plano, porque é óbvio que eu quero que meu filho tenha uma vontade forte, beleza? Só que eu quero isso quando ele tiver 18 anos. Só que antes dele chegar aos 18 anos, tem muita água para rolar. Ele é um bebezinho, ele tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu posso ir fortalecendo a vontade dele desde que ele é bebezinho, desde que ele tem meses, né? Então, se eu quero que o meu filho seja uma pessoa que trabalhe bem, eu posso desenvolver o hábito da atenção, da laboriosidade, da execução bem feita e tudo, desde que ele é bem pequeno. Desde que uma criança de 3 anos está brincando e na hora que ele está brincando com uma coisa e ele solta e vai brincar com outra, eu posso voltar e falar, vem cá que tem mais uma coisa aqui para você ver. Olha como é que isso pode fazer, né? Não joga as coisas. Volta e coloca no lugar em que você viu primeiro, né? Cria gatilhos. Ajuda a criança a adquirir esses hábitos desde que eles são bem pequenos, né? Então, a gente precisa avaliar e reavaliar o tempo inteiro para a gente ver se a gente pode dar um próximo passo, para a gente ver se a gente precisa dar um passo atrás, né? Então, a gente precisa ir avaliando porque cada filho é um. A gente não pode ter um plano educativo igual para todos os nossos filhos. De fundo, é óbvio que é o mesmo. É óbvio que eu quero que todos sejam pessoas honradas, enfim, eu tenho todo um plano macro, assim, né, para todos eles. Mas cada um é um, cada um vai responder de uma maneira, cada um, sei lá, eu tenho um filho que é muito mais ordenado que outro. Então, arrumar os brinquedos, arrumar as coisas, ter as coisas organizadas, ter a cabeça organizada, ter o caderno organizado, para ele é muito mais fácil do que para um outro filho meu, que é muito mais desorganizado, né? Mas que, por outro lado, tem muito mais facilidade no hábito da atenção do que esse meu outro filho. Então, cada um, eu tenho um plano, mas cada um vai responder de uma maneira ou de outra. Então, eu preciso ir revendo. Então, eu preciso, de fato, colocar no papel, escrever o que eu quero que cada um cresça nas próximas 6 a 8 semanas. Ele precisa melhorar nesse ponto. Não adianta pegar todos os dados